Você que é filho de Deus, aplauda e glorifique a Ele, amém? Graças a Deus, amém. Gostaria que você pegasse sua Bíblia em suas mãos, abrisse no livro poético de Salmos, Salmo de número 9, e o verso de número 18 é a base da palavra dessa noite. Deus me levou a semana a gravar um pequeno comentário a respeito da esperança, e é sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa noite, sobre esse texto. Gostaria que você prestasse bastante atenção, em nome de Jesus, amém? Salmos 9 e o verso 18, diz assim, Salmo 9, verso 18: Mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados, amém? Feche seus olhos. Eterno Pai, nós te damos graças, te louvamos pela tua palavra, que é rica, que é eficaz, que é maravilhosa, que cura, que transforma, que liberta, que restaura, que transforma vidas. Clamamos para que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações, falando aquilo que precisamos ouvir, que haja em nós temor e tremor do Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz. Então clamamos mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém. E amém, Jesus. Amém, queridos? Amados, o Salmo de número 9 é um salmo onde ele é ligado ao Salmo de número 10. Cresce algumas linhas teológicas que seriam o mesmo salmo, o mesmo poema, e depois então foi dividido. Aqui Davi, ele fala com Deus, clamando para que Deus restaure a justiça em Israel, para que Deus coloque a sua mão e ali seja colocado em ordem a situação que estava atravessando o seu reinado. Nós vemos que o objetivo de Davi é muito claro. O desejo dele é que Deus seja glorificado e que os povos que não eram ali o povo de Israel, mas os povos que estavam ao redor, reconhecessem o poder de Deus sobre a vida deles, e então esses povos o temessem. Então, se nós pegarmos o Salmo de número 9, nós podemos dividi-lo em duas partes, do versículo 1 ao versículo de número 12, depois do 13 até o final. Na primeira parte, Davi ora dando graças a Deus pelos livramentos, pelos feitos do Senhor, por tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida e no reino que Deus o confiou. E na segunda parte, então, Davi apresenta a sua aflição, aquilo que incomodava o seu coração naquele momento, e pede a intervenção de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda no Salmo 9, o verso 13 e 14, nós vemos isso com clareza. Davi diz: misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam os que me odeiam, salva-me das portas da morte, para que junto às portas da cidade de Sião eu cante louvores a ti, e ali exulte em tua salvação. Você vê que o clamor de Davi se mistura com louvor e gratidão. Ele fala, querido, com uma certeza no coração a respeito da resposta de Deus. Davi tinha certeza que Deus iria respondê-lo, e ele afirma que ele iria testemunhar publicamente dos feitos do Senhor em sua vida. Ou seja, Davi tinha convicção que Deus nunca o desampararia. Deus nunca havia desamparado Davi. O próprio Davi declarou no Salmo de número 35, verso 27, algo tremendo, dizendo que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele conhecia o que era ser amparado por Deus, quando veio ali o leão para comer as poucas ovelhas do seu pai, e ele foi lá e tirou as ovelhas da boca do leão. Querido, ele foi atrás daquele urso e também matou aquele urso. Que ele conhecia o cuidado de Deus quando ele foi e enfrentou Golias e o venceu. Quanto tempo ele fugiu do ciúme doentio de Saul. Então ele sabia que Deus não havia desamparado ele em nenhuma das vezes, e Deus então também não desampararia, não iria deixá-lo sozinho. O que é desamparar? É abandonar. Quando alguém se diz assim, eu estou desamparado, a pessoa está dizendo, eu estou abandonado. E era essa esperança que Davi tinha, é uma esperança que nós temos que ter, amém? Está firme na esperança aí? Amém? Graças a Deus. Quem estava dormindo já acordou. Então, querido, falando sobre esperança, repita comigo assim, diga assim: esperança é a certeza que eu não estarei desamparado. É a esperança que nós temos que ter nesse tempo, que nós não vamos ficar em nenhum minuto desamparados, amém? Deus está cuidando de nós. Este é o tema que eu quero falar contigo nessa noite, sobre esperança, amém, amados?
A esperança, na definição do nosso dicionário, diz que a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É aquele que tem confiança, é aquele que tem fé. Amém? Em alguns exemplos bíblicos, de uma forma crescente, nós podemos tomar, por exemplo, primeiramente Abraão. Abraão se tornou pai da fé por conta da esperança que ele teve, ou seja, a certeza que queria se cumprir aquilo que Deus prometeu. E Paulo declara isso em Romanos 4, verso número 18, quando ele diz: Abraão, contra toda esperança, ou seja, tudo aquilo que era humano, que dizia que ele não poderia ser pai, Sara não poderia gerar, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. E Deus falou para ele: saia da sua tenda, tenta contar as estrelas do céu, olha para a areia, tenta contar os grãos de areia, assim será a sua descendência. E nós vemos através dos séculos a nação de Israel que se inicia através da vida de Abraão. Ele não viu toda a promessa se cumprir, mas a promessa se cumpriu. E Israel está aí, a nação consolidada e uma das mais prósperas do mundo, e é a menina dos olhos de Deus. Paulo diz também que o Senhor era a sua esperança. Paulo enfrentava diversos perigos. Muitas vezes pessoas se levantavam contra Paulo, tentavam matá-lo, porque ele pregava o evangelho. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, quando ele falava a respeito do cuidado de Deus, ele diz assim: ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigos de morte, e nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Ou seja, ele tinha certeza no seu coração, a convicção que o Deus que havia livrado a sua vida em outras situações iria continuar livrando. Ele só cairia nas mãos daqueles que seriam seus algozes quando Deus permitisse, quando o propósito houvesse sido cumprido, quando tudo aquilo que Deus tinha que realizar na vida dele já estivesse feito. Tanto que você vê em 2 Timóteo 4, verso número 7, quando ele está chegando no final, ele diz o quê? Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Vamos traduzir de uma forma brasileirada. Ele fala: eu estou pronto, Senhor, cumpri o que tinha que cumprir aqui na terra, estou pronto para se encontrar contigo. Aí nesse momento, mas enquanto não chegou esse momento, Deus o livrou, Deus o guardou, e mesmo em prisão, Paulo evangelizou milhares de pessoas. A maioria das cartas foram escritas em momentos de aflição. Deus era com ele e ele mantinha a sua esperança no Senhor. O mesmo Paulo, quando está ensinando a Timóteo, seu discípulo, a respeito da motivação de continuar trabalhando em favor do reino, ele diz lá na primeira carta de Timóteo 4, verso de número 10: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Dizendo que o que nós fazemos aqui não tem um valor apenas momentâneo, não é para este tempo, mas é algo de valor eterno. Aquilo que plantamos aqui trará colheita sim nesta vida, mas também trará colheita naquilo que virá na eternidade. A nossa vida aqui é pequena diante de uma eternidade que nós vamos viver no Senhor. Amém, amados? Querido, Max Lucado, ele disse que Deus nunca disse que a jornada aqui seria fácil, mas ele disse o quê? Que a chegada valeria a pena. É aquilo que nós cantamos, aquela canção, né, do Juliano Som, né? Vai valer a pena quando o grande dia chegar, aleluia. Então isso é tremendo para nós entendermos que a nossa esperança tem que estar no Senhor. E na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 10, verso de número 23, o autor fala para nós nos apegarmos com firmeza à esperança que professamos, que é a nossa fé, amém? Pois aquele que prometeu é fiel. O Deus que promete é fiel para cumprir. Quem entende isso, diga amém. Se você está acordado, dê glória a Deus. Então, queridos, dentro deste tema, esperança, há 3 pilares, 3 verdades irrefutáveis que devem ser base da nossa esperança. E é sobre esses 3 pilares que eu quero falar contigo nessa noite, amém? Dentro deste tema, esperança, essas 3 verdades que devem ser realmente reais na vida de todo cristão, amém? Devem ser os pilares da nossa esperança. Quando nós declaramos que temos esperança, é porque esses pilares estão de pé. Quando nós declaramos que temos esperança que Deus pode mudar a situação, temos esperança que Deus pode mudar a realidade, temos esperança que Deus pode curar, temos esperança que Deus pode libertar, dizemos assim porque cremos, mas não cremos sem base nenhuma. A nossa base deve ser esses 3 pilares, amém, amados?
E o primeiro deles, querido, essa primeira verdade, é que Deus é onipresente. Você pode declarar isso? Deus é onipresente. O que é onipresença? É um atributo de Deus, que significa estar presente em todo lugar. Não há lugar que fique oculto, não há lugar que barre o Senhor. Aonde nós estivermos, ali também Ele estará. Não há lugares onde nós podemos dizer, aqui nós estamos no oculto e Deus não nos enxerga. Não, Deus está nos vendo. Não há lugares onde nós possamos dizer assim, Deus não se chegará até nós, porque Ele está lá antes de nós estarmos. É a mesma coisa na oração. Muitos de nós, sem perceber, oramos de forma errada. Muitas vezes oramos dizendo assim, Senhor, estamos entrando na Tua presença. E a pastora Raquel certa vez falou assim para um jovem que orou dessa forma, depois do final da oração. Ela falou, meu jovem, você disse que você entrou na presença de Deus. Por favor, me diga, quando que você saiu? Porque na verdade, desde o dia, querido, que você nasceu, você anda na presença de Deus. Se Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, você está sempre na presença de Deus. Você pode agir com reverência, você pode procurar um lugar de oração, como Jesus nos instruiu e insistiu para que nós tivéssemos um tempo em secreto com Ele. Mas nós andamos, vivemos, caminhamos, almoçamos, levantamos, tomamos banho, dormimos, acordamos na presença de Deus. Amém, amados? Não há como se esconder dEle. E falando sobre essa onipresença, onde a Bíblia fala muito dessa onipresença de Deus, no Salmo 139. Se você quiser abrir comigo, querido, eu vou ler alguns versículos aqui desta oração de Davi, que fala sobre a onipresença do Senhor, fala dessa presença maravilhosa que nós vivemos, e é base da nossa esperança, que Ele está em todo lugar. Salmo 139, o verso de número 5 já começa afirmando essa onipresença. O versículo 5 diz, tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Onipresença. Aí Davi diz, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Não há como compreender com uma mente finita essa onipresença de Deus, compreender o fato dele poder estar em todo lugar, em todo tempo. Nós vemos o Brasil, que tem um tamanho continental, pensar que Deus está aqui nesse momento, mas Deus também está lá no Maranhão. Pensar que Deus está aqui conosco, mas Deus também está lá no Rio Grande do Sul. Pensar que Deus está aqui conosco, mas Deus também está lá nos Estados Unidos. Pensar que Deus está aqui conosco, mas está com os nossos irmãos da Bolívia agora, naquele momento que eles estão lá também prestando culto ao Senhor. É maravilhoso. E é quase que inconcebível para uma mente finita como a nossa entender essa magnitude do poder de Deus de estar em todo lugar e em todo tempo. E ele diz assim no verso 7, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o meu íntimo e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Quão são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Davi fala dessa grandeza de Deus. Como se esconder dele? Para onde se esconder dos olhos do Senhor? Não há. Isso é um pilar para a nossa esperança, querido, que nós não estamos sozinhos e nem desamparados. Você pode declarar isso: eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, amém? Não há, querido, como nós escondermos o Senhor. Não há nada que nós fazemos, nada que nós dizemos, nada que nós pensamos que está em oculto.
ao Senhor. No capítulo 38 ao 41 do livro de Jó, eu falava até com o Vinícius esta manhã, que eu li ontem o livro de Jó, começo da tarde comecei a ler o livro ali, coisa de 1h30, 2 horas já tinha lido o livro de Jó inteiro. E é interessante que quando nós recapitulamos ali e revivemos aquilo que nós já lemos anteriormente, né, Deus vai trazendo à memória outras leituras, outros momentos, e traz uma reflexão muito grande, porque do capítulo 38 ao capítulo de número 41, nós vemos Deus falando com Jó. Antes disso você vê a desgraça dele perder, do diabo pedir aquele acesso para roubar tudo aquilo que Jó tinha, para que Jó então falasse mal de Deus, amaldiçoasse a Deus, e Jó não faz isso. Você vê seus amigos, os amigos de Jó chegando até ele, e na teologia dos amigos de Jó, que era igual à teologia de Jó, eles debatem, porque na visão deles alguém passaria pelo que Jó estaria passando apenas por consequência da rebeldia e do pecado, e Jó afirmava de maneira contundente que a mão de Deus tinha pesado contra ele, mas ele não tinha feito nada de errado, e ele muitas vezes usava palavras duras. E quando chega no capítulo 38, Deus começa então a falar, e quando Deus fala, Deus vai muito direto, de maneira quase que cirúrgica, em alguns pontos, falando para Jó: onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava quando eu separei o mar? Onde você estava quando eu formei as estrelas? E começa a falar com Jó, do capítulo 38 ao 41, basicamente isso: aonde você estava? Eu estava em todo lugar, em todo tempo, mas aonde você estava? Às vezes queremos saber, Deus, mas por que o Senhor não fez? Aonde o Senhor estava? Deus sempre está presente. Deus sempre está presente. Ele sempre está presente, amém, amados? Não há como se esconder da sua presença. O que nos leva ao segundo pilar da nossa esperança, querido, que Deus é onisciente. Diga isso para você mesmo: Deus é onisciente. É um outro atributo de Deus, que significa que Ele sabe de tudo. Nada está oculto ao conhecimento de Deus. Ele tem ciência de tudo. Em Hebreus 4, verso de número 13, a palavra diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, todos os nossos atos, aquilo que fizemos de bom ou de mal, tudo está diante dos olhos do Senhor. Até mesmo aquilo que nós pensamos e não fizemos está diante do Senhor. Por isso que Davi, quando ele ora no Salmo 19, ele pede: Senhor, perdoa os meus pecados, até aqueles que me são ocultos. É como se ele dizia: até aqueles que eu não lembro, se eu não sei se eu fiz ou não, perdoa também. Entra no pacote, por favor. Derrama seu perdão sobre mim. Nada está oculto aos olhos do Senhor. Por isso o conselho, lá em Provérbios, verso 23, verso 17 e 18, o conselho que serve para mim e para você, ele diz assim: não inveje os pecadores em seu coração. Vou começar aqui e já vou continuar. O que o escritor aqui de Provérbios está querendo dizer? Não diferente daqueles dias, mas hoje também acontece. É muito comum alguém olhar para a vida de outra pessoa e às vezes desejar, querer viver a vida do outro. E às vezes você até sabe a origem daquilo que o outro tem, e às vezes a origem não é lícita. Às vezes a situação que gerou aquilo que aos olhos de muita gente é uma prosperidade, é o ser bem-sucedido, foi fruto de decisões ilícitas, de negócios ilegais e de tudo mais. Aí você muitas vezes olha para aquela situação e você fica tentado a querer viver uma vida semelhante, porque parece boa. Olha, parece que tem uma casa boa, um carro melhor que o meu, parece que vive uma vida financeira mais estabilizada. Também fala de pessoas que não temem a Deus, e de repente tem assim, e às vezes você que é cristão olha, de repente desejando aquilo. E o conselho é interessante porque, embora tenha sido escrito há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, querido, nós vemos que é um conselho que é atual ainda hoje. Porque ele diz: não inveje em seu coração os pecadores, melhor será o quê? Tema o Senhor sempre. E aí vem o resultado no versículo 12, presta atenção, no versículo 18: se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. O que ele está dizendo? Parece que você vai ter que andar um caminho mais longo. Parece que o caminho que para chegar no que ele tem, da forma que ele fez, é um atalho, é mais curto. Mas olha, não vale a pena. Anda no caminho certo.
vai até demorar um pouquinho mais, mas o futuro para você será bom. Você não vai ter prejuízos, você vai viver o resultado que eu tenho para você. Isso é confiar na onisciência de Deus, porque eu não conheço o futuro. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 30 segundos, mas Deus, na sua onisciência, sabe. Deus, quando olha para mim e para você, querido, Ele olha através da cruz de Jesus, Ele já coloca todo o nosso futuro diante dos seus olhos. Ele, através da cruz de Cristo, Ele não olha como nós estamos, mas Ele vê numa perspectiva onde nós podemos chegar e o que nós podemos ser nele. Isso está dentro da onisciência de Deus. Às vezes você olha uma pessoa que vem de uma vida de pecado, toda manchada, que eu e você falhamente condenaríamos a nossa visão humana, dizendo: este não tem mais jeito. Mas Deus Pai olha através da cruz que Cristo enfrentou, enxergando: olha, hoje ele é assim, mas através do meu filho, ele chegará a ser dessa forma. E Deus tem transformado assim tantos homens e mulheres por gerações, porque Ele é onisciente, Ele sabe, amados. E aquilo que Ele tem para nós, querido, Ele nunca deixa de cumprir. Presta atenção, querido, Deus sabe como nós nos sentimos. Deus sabe como você está se sentindo agora. Talvez você está aí no seu coração e está dizendo: Senhor, isso é comigo, é com a minha vida. Eu estava pensando que estava decidindo bem, mas eu estou começando a perceber que eu decidi mal. Olha, eu pensava que esse era o melhor caminho. Ah, querido, Deus conhece se você está com dúvida. Deus conhece os seus medos, conhece os meus medos. Deus sabe aonde nós trememos na base. Deus sabe o que mexe com as nossas estruturas. Deus conhece quem nós somos. Às vezes o seu marido, a sua esposa, seus pais não conseguem conhecer você 100%, mas Deus te conhece verdadeiramente como você é. Deus sabe os seus anseios, Deus conhece os teus sonhos. Deus sabe até o que você quer comer depois do culto. Está me entendendo, amados? Deus nos conhece. Deus conhece os motivos das suas lágrimas. Deus conhece porque o teu coração está aflito, porque Ele é onisciente. E o salmista, querido, no Salmo 33, ele lembra que embora o ser humano possa construir na sua vida uma infinidade de recursos, habilidades e talentos, nada disso é suficiente diante da vida. Nós temos visto nesses dias, infelizmente, tantas notícias de pessoas que investiram tudo, tentaram fazer tudo de alguma forma. E eu acho que se a pessoa tem condições, deve realmente investir, deve realmente tentar. Mas nós vemos que o final, a palavra final, sempre pertence a Deus. E no versículo 13 ao 18 do Salmo 33, o salmista ele fala a respeito disso, de nós sermos totalmente dependentes do Senhor. Ele diz assim no Salmo 33, a partir do verso 13: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e que conhece tudo o que fazem. Ele é onisciente, amém? Versículo 16, presta atenção: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã a esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de se salvar. Agora presta atenção no versículo 18: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor. Querida, a palavra final pertence a Deus. Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, Ele conhece os nossos anseios. Tanto que Pedro escreveu em 1 Pedro 3,12 que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Ele conhece o que nós precisamos, Ele sabe. Por isso quando nós dizemos que temos esperança no Senhor, é porque nós sabemos que Ele está conosco em todo o tempo, e Ele sabe verdadeiramente o que nós precisamos, que é diferente do que nós queremos. Às vezes você diz: Deus, eu quero, mas Deus olha e fala: não, mas você não precisa disso. Deus, mas eu quero tanto. Você faz até beicinho: Deus, eu quero. Aí Deus fala: mas ainda não é hora. Você vai até receber, mas vai demorar um pouquinho mais. Você precisa
melhorar um pouquinho mais. Você está me entendendo? Como um pai faz com o filho. Você está me entendendo, amados? Porque Deus sabe, se você receber na hora errada, isso vai fazer mal. Se você der a sobremesa antes do almoço, a criança não vai almoçar. Está me entendendo, amados? Deus sabe a hora certa. Na sua onisciência, Deus sabe o que nós precisamos e a hora que nós precisamos. E se aquilo que nós queremos realmente é algo que nós precisamos, às vezes não. E na maioria das vezes o que queremos nós não precisamos. Está me entendendo, amados? Amém? O que nos leva ao último pilar, querido, que é a terceira verdade. Deus é onipotente. Você pode repetir isso? Deus é onipotente. Onipotente é um outro atributo que significa que Ele é todo poderoso. Ele detém todo o poder. Amém, amados? E nós vemos que o poder de Deus é tão grande que Ele cria a partir da sua palavra. No mesmo Salmo 33 que você está aberto, no verso de número 6, ele diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Lá em Gênesis 1, disse Deus: haja, e houve. Houve luz, houve separação da terra e das águas, houve formação de tudo. Deus criou a partir da sua palavra. Amém? Porque Ele tem poder para criar. Quando nós lemos as palavras de Jesus em João 14, verso de número 14, Jesus diz assim em português: e tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos farei. Ali tem um verbo grego que é o verbo egopoeso, que poderia ser uma tradução direta de repente. Tudo que pedires em meu nome eu criarei. Querido, presta atenção, nada para Deus é matéria-prima. Do nada Ele fez tudo. Amém, amados? Isso é tremendo, amém, amados? Só Deus pode fazer isso por conta do seu infinito poder. Quando lá em Gênesis 18, Abraão recebe a visita daqueles 3 homens enviados por Deus. Eram anjos, era uma aparição teofânica, enfim, não vou entrar nesse mérito da questão. A questão é que eles estavam conversando com Abraão e começam a falar com Abraão a respeito da promessa, que ele seria pai. Sara estava escondida atrás da cortina. E quando falaram para Abraão: olha, você vai ter um filho, Sara vai engravidar, ela riu atrás da cortina. E aí chamaram Sara e perguntaram: por que você está rindo? E ela falou: não ri. Ele falou: você riu sim. E aí no versículo 14 de Gênesis 18 eles perguntaram para ela: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É como dizendo assim: Deus não é poderoso para fazer isso, Ele detém todo o poder. É da mesma forma quando o anjo fala com Maria, que seria a mãe de Jesus: olha, você dará à luz a um filho. Ah, mas eu não conheci nenhum homem ainda. Não, mas esse você vai receber, isso é do Espírito Santo de Deus. E aquela jovem aceita essa incumbência de maneira tremenda. Amém, amados? Isso é algo poderoso. E aqui nós vemos que é interessante, porque em Lucas 1,37 o anjo diz a mesma coisa para Maria, né? Mas a Deus nada é impossível. Amém? E querido, um último texto que eu quero falar para você desse ponto aqui, lá em Mateus, capítulo 19, Mateus capítulo 19, entra em cena aquele jovem rico, que chega para Jesus e fala lá que ele tinha guardado os mandamentos, o que mais quer falar, e Jesus fala para ele de maneira dura: olha, vende seus bens, e o jovem se afastou. Quando ele se afastou, Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não está dizendo que um rico não pode ser salvo, pelo contrário, vemos que Deus tem salvado a muitos homens de grande sucesso, para usar cada um na sua área, mas está falando quem coloca o seu coração nas riquezas, porque toda vez que o homem coloca o seu coração nos seus bens e nas suas riquezas, ele coloca isto no trono do seu coração e tira Deus. Então Jesus está deixando claro que Ele tem que ser o centro, Ele tem que estar assentado no trono. Aí Jesus começa a falar com os discípulos, porque os discípulos disseram assim: mas então quem poderá ser salvo? Ninguém poderá ser salvo então, olha que situação. E Jesus diz para eles em Mateus 19, verso 26 e 27, os que ouviram isto perguntaram: então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por quê? Os homens, eu e você, não poderíamos enfrentar a cruz.
Nós não aguentaríamos os primeiros açoites que Jesus enfrentou. Nós não suportaríamos a vergonha da exposição que ele viveu, sendo exposto diante de toda aquela cidade. Nós não derramaríamos uma gota de sangue por ninguém. Nós não enfrentaríamos os cravos. Nós não queríamos sobre a nossa cabeça a coroa de espinhos. Nós não subiríamos naquela cruz de forma alguma. Mas ele, querido, como Deus, foi crucificado, venceu na cruz, querido, morreu por mim e por você, porque ele é poderoso. E a palavra de Deus diz lá em Filipenses que o seu nome foi exaltado de maneira sobrenatural. Deus o colocou sobre todo nome. E a palavra de Deus diz que haverá um dia, querido, que todo olho verá, querido, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque ele é poderoso, porque ele é digno. É impossível para mim, é impossível para você, mas ele suportou o impossível por mim e por você, querido. Amém? Então, querido, entenda, Deus é poderoso. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho para o povo hebreu passar, querido. Ele é o Deus que proveu alimento para o povo no deserto. Ele é o Deus que fez Davi vencer Golias, querido. Ele é o Deus que deu sabedoria para aquele jovem chamado Salomão. Ele é o Deus que respondeu com fogo a Elias quando estava lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal e os profetas de Azera. Ele é o Deus que cegou todo o exército sírio quando foi buscar Eliseu e abriu os olhos para aquele jovem, para que ele visse que era mais com eles do que era aquele exército. Ele viu carruagem de fogo e viu ali anjos e tudo mais que Deus mostrou. Ele é o Deus que guerreou contra Josafá quando Josafá estava preocupado porque vinha o exército de Moabe e de Amon contra ele, e o povo de Israel não era preparado para a batalha. E Josué orou lá em 2 Crônicas 20 verso 12, dizendo: Senhor, grande é a multidão que vem contra nós, nós não temos força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele colocou a esperança em Deus. Deus entrou em ação e venceu a batalha por eles, querido. Este é o mesmo Deus poderoso que lá em Isaías 6, Isaías tem a visão e viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Este é o Deus poderoso, querido, que continua trabalhando nas nossas vidas. É o Deus poderoso que tudo pode, que tudo realiza, que tudo transforma. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor. E o poder desse Deus, querido, através de Jesus é derramado uma porção sobre as nossas vidas, que opera em nós o querer dele. Em Efésios capítulo 3, e eu gostaria que você abrisse comigo, eu já estou encerrando. Efésios capítulo 3, Paulo declara a partir do verso 20, dizendo assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. A nossa esperança está em Deus. Por quê? Porque Ele está presente, porque Ele tudo sabe e Ele é poderoso para realizar. Amém? Para concluir, querido, e você lê depois na sua casa, Daniel capítulo de número 6, se você ler na sua casa depois, não precisa abrir. A palavra de Deus diz que Daniel se destacou de sobremaneira e gerou ciúmes em outros homens. E eles armaram uma conspiração usando a vaidade do rei Dário ou Dario, algumas versões estão Dário, outra está Dario, mas vamos lá no rei Dário. E o rei Dário então baixa um decreto para que não se orasse para outro Deus, e Daniel continua então fazendo as suas orações 3 vezes por dia, com a janela aberta voltada para Jerusalém, e por conta disso ele é denunciado. E quando o rei, que amava Daniel, que tinha ele por grande estima, percebe o feito, ele não podia revogar a lei que ele tinha assinado. Daniel então é jogado, querido, na cova dos leões, e você conhece a história. É colocado a pedra sobre a cova e é selado com o anel do rei. E aquele selo que era colocado com cera não poderia ser rompido antes do tempo e apenas por ordem do próprio rei. A Bíblia diz que o rei não conseguiu dormir na noite. Ficou perturbado, preocupado, talvez até aprendeu a orar, pedindo socorro. Querido, e é interessante que ali dentro da cova, Daniel estava na cova, mas, querido, nós podemos ver que Deus é onipresente.
que Deus fecha a boca dos leões ali. No Salmo 34, verso 7, a palavra diz que o anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem, porque Deus está presente. Enquanto Deus não deu o sim, nenhum leão fez a refeição. Daniel está aqui, mas ele não é a refeição. Talvez Daniel tenha até aproveitado ali para fofar algum daqueles gatinhos para encostar, para descansar durante a noite. Quem sabe? Deus é um Deus que sustenta. Deus é um Deus que guarda. Nós vemos que Deus é onisciente, porque Ele sabia que Daniel era uma vítima de conspiração. Conhecia o coração de Daniel, sabia de suas práticas, do seu andar, do seu caminhar, do seu falar. O seu proceder era reto diante dos homens e diante de Deus. E Deus sabia disso por conta da sua onisciência. E lá no livro de Jó, capítulo 34, verso 21, Jó diz que pois Deus vê o caminho dos homens e Ele enxerga cada um dos seus passos. Deus sabe como é o nosso caminhar. Ele é Deus de justiça para aqueles que são justos. Amém? E nós vemos, querido, que Deus é Deus onipotente, poderoso, porque é um Deus que faz justiça. Lá no Salmo 103, verso 6, diz: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Pela manhã, o rei desesperadamente vai até a cova, rompe o lacre, e ele fala: Daniel, Daniel, será que o rei, aquele que continuamente tu serves, teria te livrado dos leões? Querido, eu creio que isso deve ter sido milissegundos. Obrigado pelo Daniel, Christian, ajuda aí. Amém? Isso aí, bênção. Criança na igreja é bênção, mano, não pode deixar de trazer não. Mas eu creio que aqueles milissegundos, da hora que o rei falou até Daniel responder, deve ter sido algo angustiante para o rei. Porque nós vemos que o coração do rei estava cheio de esperança. Sabe, querido, diante das más notícias, nós temos que permanecer tendo esperança. O quadro pode parecer um quadro irreversível, pode parecer uma situação impossível de ser mudada. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Mesmo que os nossos olhos naturais não enxerguem, o rei não viu Daniel, o rei não saberia se ele poderia sobreviver ou não. Afinal, os leões eram deixados com fome para que quando aquele que fosse lançado fosse devorado rapidamente. Quanto mais passar todo aquele período que ele passou ali. Mas ele diz de maneira clara, e a sua fala retrata a sua esperança: será que o Deus, aquele que continuamente tu serves, teria te livrado da cova dos leões? E querido, toda esperança que está em Deus, toda esperança que tem esses pilares, que entende, querido, que Deus é onipresente, que Deus, querido, é onisciente, que Deus é onipotente, querido, toda esperança que é firmada nesses pilares, querido, tem resposta. E lá de dentro da escuridão da cova, surge então o som de uma voz dizendo: vive, ó rei, para sempre, que o meu Deus fechou a boca dos leões. E querido, Deus que faz justiça trouxe à luz toda aquela conspiração, e aqueles que tinham trabalhado para a condenação de Daniel foram lançados na cova, e a Bíblia diz que antes de caírem os leões os tomaram. É como se Deus dissesse: olha, agora é hora da refeição, vamos comer. E Deus fez justiça, e mais ainda do que fazer justiça, Deus fez que o seu nome fosse reconhecido e exaltado em todos os povos. Daniel 6, a partir do verso 25, e eu vou encerrar aqui. Diz assim: então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que dos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, porque ele está presente, ele sabe o que nós precisamos e tem poder para realizar. A nossa esperança, querido, a minha esperança e a sua esperança está em Deus. Amém? Amém, igreja? Você pode declarar isso: a minha esperança está em Deus.
A minha esperança está em Deus. Encha seu pulmão e diga mais uma vez: a minha esperança está em Deus. Aleluia. Aplauda Ele que é digno. Aleluia. Feche seus olhos, querido. Amado Pai, nós oramos a Ti primeiramente